Romanos capítulo 3. Ontem, por coincidência, nós tivemos nosso estudo bíblico e falamos bastante sobre esse capítulo. Aqui, trazendo uma coisa assim, extra do que a gente falou no nosso estudo ontem. Pra mim, depois, a gente até na verdade chegou a essa conclusão no estudo, que parece que o capítulo 1, ele tá de um ladinho, o capítulo 2 tá do outro, e o 3 parece que tá mais embaixo ali, parece que vai o 3 afunilar, unir assim o 1 com o 2 pra chegar na conclusão do 3. É como, parece que Paulo ele tava tentando falar uma coisa, sabe quando tem alguém tentando explicar uma coisa e às vezes você pensa assim, tá, mas peraí, onde é que você tá querendo chegar com isso? Parece que o capítulo 3 nos dá essa impressão, porque Paulo ele passou então 2 capítulos inteiros nos levando pra lugares até bem desconfortáveis, né, no nosso coração, e aí ele mostra o pecado daqueles que estavam longe de Deus e depois o pecado daqueles que achavam que estavam perto. E talvez até aqui a gente se pense assim, tá, mas aí esses dois grupos, quem é que sobra então? Quem que consegue então estar diante de Deus? E a resposta que Paulo vai dar, ela é muito interessante. E ele mostra, bom, na verdade, antes dele mostrar a solução, ele precisa mostrar uma verdade pra gente aceitar, que é então todos esses grupos, incluindo nós, que seríamos considerados gentios, precisamos também da graça. E se a pessoa é judeu, também precisa. Então até aqui Paulo então vai construindo essa pergunta. No 1, ele mostra que os gentios são aqueles que não tinham a lei e estavam debaixo do pecado. E no 2, ele mostra que aqueles que tinham a lei também não podiam confiar apenas na lei, no conhecimento religioso. E aí, então, aqui ele chega no ponto central. Ele reúne, então, todo mundo debaixo da mesma realidade. E a gente vê, então, que existia aqui um detalhe importante, porque Paulo, ele não está tentando dizer que todas as pessoas, elas cometem exatamente os mesmos pecados. Apesar de que ele coloca ali que todos precisamos da graça. Mas ele está dizendo que todos compartilham do mesmo problema. E esse problema é o pecado que nos separou da glória de Deus. Tá acompanhando comigo? Aí Paulo ele faz uma pergunta. Qual é a vantagem então de ser judeu? Porque os judeus, né, achavam, por causa da lei e tudo, eles tinham aquela proximidade com Deus. E essa pergunta, na verdade, faz todo sentido. Porque se os judeus também precisam da graça, então qual que era o valor deles terem recebido a lei? Para que eles passaram por tudo aquilo? Qual que é a importância, até mesmo da aliança, o propósito daquilo? E aí Paulo responde que tem importância em todos os sentidos. Paulo, ele não diminui o papel de Israel e nem está dizendo que Deus nunca se importou com o povo judeu. Mas ele mostra, na verdade ele vai mostrar um pouquinho mais adiante que Deus cumpriu as suas promessas através deles. Então, ou seja, o problema não era a lei. O problema era pensar que ter a lei automaticamente significava estar em um relacionamento correto com Deus. E aí ele fala que a incredulidade deles, na verdade ele faz uma pergunta, né? Se a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus. Aí ele mesmo responde. Acho legal que ele pergunta e ele mesmo responde. Ele fala que não, que de maneira nenhuma. Que a falha humana nunca vai cancelar os meus erros, não cancela, ou os erros dos judeus, ou dos gentios, todos nós, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, nunca vai cancelar a fidelidade de Deus. Porque Deus, ele nos ama acima dos nossos erros. É óbvio que ele não quer que a gente permaneça no erro, não é isso. A gente vai chegar lá, estamos construindo um pensamento. Mas ele tem um amor, né, que a gente não consegue, na verdade, entender. E ele é um Deus imutável. Então, o nosso erro não cancela a fidelidade dele. E nem, obviamente, o amor. Essa, na verdade, é uma verdade... Olha eu, uma verdade da verdade. Tá bom, essa é a minha frase. Então, eu falo isso mesmo. Né? Nós vamos falar uma verdade da verdade. Essa verdade, ela vai atravessar toda a Bíblia. Que nós somos instáveis. Deus não. Nós falhamos. Deus não. Deus é imutável e Deus continua sendo Deus. Mas aí ele fecha o argumento. Por quê? Ele já mostrou os gentios, já mostrou os religiosos e agora ele chega na conclusão. Não tem ninguém que seja justo, nenhumzinho sequer. E aí que a gente precisa entender bem direitinho, porque Paulo não está dizendo que ninguém faz nada de bom. Ele não está dizendo que todas as pessoas são ruins em todos os aspectos. O que ele está falando aqui é da nossa condição diante de um Deus santo. Que nenhum ser humano consegue se apresentar diante de Deus dizendo algo assim, eu mereço estar aqui, porque eu sou bom o suficiente para estar aqui. Porque todos nós, na verdade, dependemos então da misericórdia de Deus. E aí Paulo, na verdade, ele faz algo interessante, porque ele começa a usar várias citações, até eu vi um estudo que ele faz uma mesclagem de várias citações do Antigo Testamento. E ali ele vai citar Salmos, vai citar os profetas, para que ele possa mostrar que essa realidade não era assim, tô contando algo aqui que ninguém sabia, não era uma surpresa. Ele está querendo dizer que desde as escrituras antigas, Deus já revelava a necessidade de redenção. Aí Paulo, ele não está então inventando uma mensagem. O evangelho não aparece como uma mudança de plano, mas ele é o cumprimento daquilo que Deus então já tinha revelado ali no Antigo Testamento. Aí Paulo descreve o problema humano, ele fala sobre a boca, a língua,
os pés e os caminhos. É como se ele estivesse mostrando que o pecado afetou todas as áreas da nossa vida, da nossa existência. E afetou mesmo. O problema, ele não está apenas no que a gente faz, mas está no que somos separados da graça de Deus. Então, o pecado, ele tomou conta, assim, da nossa existência, porque o pecado, ele vem nos nossos pensamentos, ele vem nas nossas palavras, vem nos nossos desejos, nas nossas intenções, nas nossas escolhas. E aí, então, a gente chega numa frase bem importante aqui desse capítulo. Todos pecaram e todos precisam da glória de Deus. Então, ele não diz alguns pecaram, ele diz todos. Mas ele também não diz que todos estão sem esperança, porque logo depois vem a grande notícia. Se tivesse jornal na época, seria destaque de primeira página. A mudança do capítulo. Porque depois que ele mostrou, então, a condição humana, um grupo no capítulo 1, outro grupo no capítulo 2, agrupou aqui no capítulo 3, aqui no final do capítulo 3, ele mostra, dá uma virada aqui, dá um clique aqui no capítulo 3. Paulo usa uma palavra que muda tudo. E geralmente essa palavra, quando a gente está falando, a gente sabe que muda mesmo. A gente fala, mas é que vem alguma coisa por aí. Mas agora, essas duas palavrinhas carregam uma mudança e um peso aqui nesse capítulo. Porque o evangelho sempre ele vai começar com uma realidade que nós não conseguimos chegar até a Deus. Mas a boa notícia é, Deus veio até nós. Então Paulo, ele apresenta a justiça de Deus que se revelou em Jesus. Ali, nesse finalzinho, nessa virada, é assim, acredite e receba. Então, quando Paulo ele fala sobre a justiça de Deus, ele não está dizendo apenas de um Deus sendo justo ao julgar. Ele também está falando de uma maneira como Deus que coloca as coisas, sabe, no seu devido lugar através de Jesus. Então, Jesus, ele recebe aquilo que estava destinado para nós, aquilo que a gente merecia, a punição. E nós recebemos aquilo que nós não poderíamos conquistar sozinhos. Você percebe que tem uma troca aí? Jesus pega o que era para ser para nós e a gente pega algo que era para ser de Jesus, que é de Jesus. E aí, então, Paulo, ele chega aqui, você pode chamar de centro do evangelho, eu quero falar que é o coração do evangelho. Que nós somos, então, justificadas gratuitamente pela graça. Essa palavra justificação, ela é importante aqui em Romanos, porque ela significa que Deus, ele declara justo aquele que está unido a Cristo. Então, nós somos justificadas porque o Senhor nos declarou justo, porque agora nós estamos unidas com Jesus. Não porque nós conseguimos alcançar uma perfeição. Nós somos justificadas por Jesus. Então, isso é justificação. Jesus realizou aquilo que nós jamais conseguiríamos realizar. E Paulo daí deixa bem claro que isso só acontece pela fé. E a fé, ela não é uma obra que a gente faz para conquistar ou até mesmo para manipular Deus. A fé, ela é como se fosse uma mão vazia que vai receber aquilo que Deus tem para oferecer para nós. E a salvação, ela não nasce de nós mesmos, né? Nem do nosso coração. Ela vai nascer, então, da graça de Deus. E aí, Paulo faz uma pergunta. Aonde está, então, o orgulho? E aí a resposta é, foi excluído. Por quê? Porque a salvação, se a salvação fosse conquistada por esforço humano, nós poderíamos nos gloriar. Olha aqui, ó. Ai, tem uma participante aqui, ó. Mas quando nós... Ó, meu olho tá quase do olho dela aqui. Mas quando nós entendemos que tudo vem da graça, a única resposta possível é adoração. Então aqui em Romano 3 ele confronta uma das maiores ilusões humanas, que é a ideia de que a gente pode nos tornar, na verdade, aceitáveis diante de Deus sozinhos, que a gente pode se apresentar diante de Deus por nós mesmos. Algumas pessoas tentam fazer isso atrás de moralidade, atrás de religião, sucesso, obras. A obra é importante, mas a obra é o reflexo da nossa fé. Mas Paulo, ele nos mostra aqui que, na verdade, todo mundo chega no mesmo lugar. Todos precisam da graça. E isso não é uma notícia de condenação, é uma notícia de esperança, porque quando a gente para de tentar provar o nosso valor diante de Deus, aí então a gente pode finalmente receber aquilo que ele oferece. Ah lá, quer falar também? Então vamos refletir sobre isso. Se você tivesse que se apresentar diante de Deus hoje, qual que seria a sua maior esperança? Será que aquilo que você fez, ou aquilo que você conquistou, ou aquilo que Cristo fez por você? Porque a gente viu então que Romanos 1 mostra que todos precisam do Evangelho.
todas nós precisamos. E 2, mostra que a religião não consegue nos justificar. Mas aqui em 3 nós temos a grande resposta, que a nossa esperança nunca esteve em conseguir chegar até Deus. A nossa esperança está em Deus, pelo fato de que Ele veio até nós, através de Jesus. E Paulo ainda precisa responder uma pergunta. Se nós somos salvos pela graça e não pelas obras, qual é o papel da lei aqui? Será que a graça significa que a lei perde o seu valor? E essa questão, a gente vai começar a falar sobre ela no próximo capítulo. Então não me abandonem aqui. Um beijo, Deus abençoe.